Graça e paz, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já veio aqui trazer uma mensagenzinha de Deus ao seu coração. Ler ela e deixar mais uma leiturinha ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 10. Ouça o que essa mensagem quer falar ao seu coração. Ouça essa mensagem e guarde ela dentro do seu coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o seu momento, mas eu quero dizer para você que o momento é esse, que Deus quer falar com você. O momento é esse que Deus quer falar com você. Então, ouça o que Jesus fala através dessa mensagem. A visão celestial, o espinho na carne. Quem não tem, né, meus amados, espinho na carne? Todos nós lutamos contra a carne. Então temos que lutar para sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. E pedir força a Jesus para que nós consiga atravessar. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavra inefável de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus amados, é uma mensagem linda. É uma mensagem a qual começa falando de um homem que foi arrebatado, dizendo a mensagem que não sabe no corpo, não sabe se fora do corpo, Deus é quem sabe tudo e todas as coisas. Meus amados,
E ouvindo essa mensagem, lendo essa mensagem, eu ouço essa mensagem trazer a cada um de nós aquilo que nós necessitamos ouvir todos os dias, que é ouvir falar do amor de Deus e que nenhum de nós se glorie, nenhum de nós se exalte, nenhum de nós se ache o tal, e sim que diminua eu, que diminua você, que diminua nós, para que Jesus Cristo cresça em nós, para que Deus cresça em nós, para que o Espírito Santo de Deus habita em nós e saia de nós a verdade, e saia de nós o amor, e saia de nós a perseverança na palavra e nos conhecimentos que Deus requer que nós se abasteça, que nós venha abastecer a nossa mente e o nosso coração dessa palavra. O ponto referente aqui ao versículo 2, Paulo se refere a si mesmo como um homem em Cristo que foi levado ao céu, a fim de receber revelações provavelmente a respeito do Evangelho de Cristo e da glória indescritível do céu, reservadas aos crentes. Meus amados, olhem nesse ponto aqui que a mensagem diz que Paulo se referia a ele mesmo como um homem de Cristo, como um homem em Cristo que foi levado ao céu a fim de receber revelações. Olha como isso é maravilhoso, né, meus amigos? Romanos 8:18, 2 Timóteo 4:8. Esse grande privilégio e revelação concedido a Paulo fortaleceram-no e capacitaram-no a suportar os sofrimentos prolongados e severos que lhe sobrevieram durante seu ministério apostólico. Meus amados, eu acho que só sabe o que é ser, o que é doloroso quando alguém é perseguido. Porque perseguir é fácil, mas quando nós somos perseguidos, eu volto a falar aqui novamente. Perseguir é fácil, mas quando nós passamos a ser perseguidos, tem pessoas que são perseguidas em determinadas formas, em determinadas situações. Tem pessoas que é perseguido dentro das suas casas, nos seus trabalhos, até mesmo dentro das igrejas há perseguições. Porque aquelas pessoas quando estão fracos, quando nós estamos fracos, ao invés de as pessoas virem nos acolher, muitas pessoas atiram pedra e vêm falar da nossa fraqueza. Meus amados, Jesus não disse que seria fácil. Jesus não disse que é fácil. Para uns talvez se achem fácil, mas você pode ter certeza que se você for evangélico, se você aceitar a Jesus e não tiver perseguição, está errado. A perseguição, ela vem quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, a perseguição se afasta. Se você está aí em sua casa e não está sendo perseguido, você pode ter certeza que tem algo errado. Mas se você estiver sendo perseguido, pode ter certeza que você está incomodando o diabo, você está incomodando o inferno. Por isso há perseguição. Eu tenho dito que desde que eu aceitei a Jesus, que a batalha é forte.
A batalha é grande, a batalha tem sido grande. E eu tenho lutado para estar de pé. Mas eu tenho um juiz, eu tenho um advogado que está do meu lado. Em todos os momentos. Meus amados, ainda referente ao versículo 2. As escrituras indicam que há 3 lugares chamados céu. O primeiro céu é a atmosfera que se circunda a terra. Segundo céu é o das estrelas. Terceiro céu, também chamado paraíso. E a habitação de Deus. É a habitação de Deus e o lar de todos os salvos que já daqui partiram. Sua localização exata não está revelada. Olha, meus irmãos. Como é maravilhoso nós ouvir essa mensagem. Porque nós vemos lá no versículo 7, quando a palavra diz: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Que nenhum de nós venha se exaltar, que diminua nós para que Jesus cresça em todos nós. A palavra espinho comunica a ideia de dor, de aflição, de sofrimento, de humilhação ou de enfermidade física, mas não há de tentação para pecar. O espinho de Paulo permanecem indefinido, de modo que aquele que tem qualquer espinho na carne podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Nós não sabemos qual o espinho de Paulo, mas nós temos muitos espinhos na carne. E hoje, nos dias de hoje, nós temos muitas coisas a nós vigiar. Como em outras palavras aí, em outros capítulos vem falar, vigiar e orar para que não caias em tentação, para que nós não venhamos cair nas astutas ciladas do inimigo, pois o inimigo ele é astuto. O inimigo ele é astuto e devemos sempre estar vigilante para que esse espinho não venha nos machucar. Independentemente do que você está passando, busque força lá onde você não tem, onde você não conhece. Busque força lá onde você não conhece, lá no seu último estágio. Qual é chamado o último estágio, irmão? Eu me vi lá no último estágio. Eu me vi sem ninguém, sem amigos, sem pessoas ao meu lado. E de repentemente eu fiz como aquele cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus me ouviu. E aqui estou eu. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, se eu não tivesse clamado a Jesus, se eu não tivesse buscado a face do Senhor, se eu tivesse parado, estacionado lá naquele buraco, lá naquela cova dos leões, naquela cisterna, naquela fornalha de fogo, se eu tivesse estacionado lá e não tivesse buscado força em quem podia me ajudar, eu estaria aqui? Não, eu não estaria. Por isso que nós temos que buscar força aonde nós não temos. Buscar a face do Senhor Jesus, buscar a presença dele para dentro de nós, porque quando nós estamos sem a presença de Deus, nós estamos sem força, estamos fracos. Mas quando nós buscamos a presença de Deus para dentro de nós,
Quando nós buscamos a Deus, nós temos sabedoria e nós fugimos da tentação do inimigo. Muitas das vezes nós somos tentados. O que é que nós temos que fazer? Fugir, sair, para que nós não venhamos falar algo ou fazer algo que não esteja da vontade de Deus. Jesus Cristo, quando os discípulos chamavam ele para ir a determinado lugar, Jesus dizia: não, a minha hora ainda não é chegada. Então, quando você for tentado fugir das astutas ciladas do inimigo, não entre nas ciladas do inimigo, para que você não perca aquilo que ainda lhe resta, a salvação. Porque Jesus está à porta e bate. Os dias do Senhor se aproximam. E Jesus está à porta batendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E estamos todos nós cansados e oprimidos. Por quê? Pelo desemprego, pelas aflições, pela canseira, pelas enfermidades, pela a falta de emprego. Estamos todos cansados e oprimidos e sobrecarregados. Aí onde é que nós vamos encontrar refúgio? Onde é que nós vamos encontrar segurança? Só em Jesus Cristo. Por isso que ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, para que nós venhamos ser aliviados e que nós possamos engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Voltando aqui à palavra referente ao versículo 7. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhe foi dado para impedir que se orgulhassem a respeito das revelações que receberá. Meus amados, eu trago essa mensagem aqui e eu não espero nada de homem. E sim, eu faço isso porque Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei do buraco, do charco de lodo que eu me encontrava e o Senhor foi lá e me resgatou. Então eu faço isso por amor, pelo que Jesus Cristo fez por mim, pelo que Deus fez por mim, por entregar o seu único filho por amor de mim. Daí então eu aceitei ao Senhor Jesus para um dia eu estar aqui levando essa mensagem até você. O espinho de Paulo tornou o mais dependente da graça divina. Hebreus 12:10. Lá no versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Meus amados, aquele espinho de Paulo, aquela situação em que ele se encontrava, ele foi buscar força no Senhor. Como diz lá no começo do versículo, no começo do primeiro ponto. O espinho de Paulo permanecia indefinido, de modo que aquele que tem qualquer espinho na vida podem assim aplicar a si mesmo a lição espiritual dessa passagem. O espinho de Paulo pode ter sido uma ação demoníaca contra ele, permitida por Deus, mas por ele limitada. Ao mesmo tempo, esse espinho de Paulo lhes foi dado para impedir que se orgulhassem a respeito das revelações que receberá. O espinho de Paulo tornou o mais dependente da graça divina. Era para que ele não se gloriasse, como eu e você. Não cabe a nós se gloriar, nem receber honra. Quando alguém quiser nos honrar, nós que diga eu e que diga você. Toda honra e toda glória é dado àquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Tudo que eu faço, cada versículo que eu leio aqui, cada palavra que eu leio, cada ponto
referente a esse versículo que eu trago aqui é para a honra e a glória do meu Deus, para que Ele seja exaltado, para que você que não é crente, você que não aceitou a Jesus, aceite a Jesus e um dia possa estar levando essa mensagem dentro de uma igreja ou em determinadas comunidades carente da palavra de Deus, ou num presídio, ou no hospital, para que Jesus Cristo possa tocar no seu coração e você possa estar levando essa mensagem de Deus a muitos lugares carentes da palavra de Deus. Meus amados, nós vemos tantos lugares carentes da palavra de Deus. Quantas pessoas tem nos hospitais essa hora? Quantas pessoas tem aí chorando o seu filho, o seu pai, a sua mãe, que partiram? Então, quando nós temos sabedoria de palavras, que nós venhamos com uma palavra de conforto, trazer para aquela pessoa uma palavra de conforto, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então que um dia você possa aceitar a Jesus e não demore, porque Jesus está voltando. Não se demore, não se prepare, esteja preparado, porque a vinda do Senhor está próximo. Todo dia todo instante Jesus volta para alguém. E as pessoas ainda dizem, eu desde de criança que eu ouço dizer que Jesus está voltando. Mas todo dia Jesus volta para alguém. Se Ele não voltou para mim e para você, porque algum propósito Ele tem nas nossas vidas para fazer. Algo o Senhor tem para nos usar, para que outras pessoas sejam salvas através do nosso testemunho. Do testemunhos que nós damos do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Meus amados, você está achando que eu estou aqui de pé por quê? É porque o Senhor tem algo para que eu faça. Eu não sei como, nem quando, nem para quê, mas Jesus Cristo sabe. Porque cada um de nós viemos aqui a uma missão. E que cada um de nós oremos a Deus e pedimos sabedoria a Ele para que Ele nos instrua na nossa missão, dia após dia, segundo após segundo, até a vinda do Senhor. Na mensagem aqui no versículo 8, a palavra vai dizer que 3 vezes ele orou ao Senhor. Muitas vezes quando Deus responde a oração sincera com não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Olha como é lindo. Muitas vezes quando Deus responde a oração sincera com um não, é porque algo muito melhor Ele vai conceder. Talvez você tenha orado, talvez você tenha buscado e você não tem alcançado. É porque o Senhor tem algo maior e melhor para a sua vida, para a minha vida. Muitas das vezes eu tenho orado, Senhor, abre a porta de um emprego para mim. Aí eu bato na porta e a porta se fecha. Ou muitas vezes eu vou para aquele emprego e não dá certo. Mas é porque algo de melhor, maior e da vontade dele, Ele tem para mim. Às vezes tem hora que eu quero me isolar, que eu quero ficar quieto, mas eu não posso. Porque eu tenho um chamado. E o meu chamado é levar essa mensagem adiante. O meu chamado é levar essa mensagem para que todos os dias alguém ouça, quando alguém abrir lá o YouTube, ouça essa mensagem, Jesus falando ao seu coração. Lá no versículo 9 a palavra vem dizer, a minha graça te basta. Quando Paulo orou, lá no versículo 8, ele diz que 3 vezes orava ao Senhor. No versículo 9, aí a palavra vem dizer que Deus falou com Paulo. Jesus falou com Paulo. Aí disse, a minha graça te basta. A graça é a presença, o favor e o poder de Deus em nossa vida. É uma força, um poder celestial, outorgado àquele que invoca a Deus. Essa graça descerá sobre o crente fiel que
suportar suas fraquezas e dificuldade por amor ao Evangelho. Meus amados, nós que somos crentes, nós passamos por cada coisa, nós passamos por cada prova, nós passamos por cada situação, que tem hora que o inimigo quer colocar na nossa mente para que nós venhamos desistir. Mas lá dentro de nós há um ser dizendo: não temas, eu sou contigo. Não te espante, eu sou teu Deus. Como ele diz lá em Jeremias 33, 3. Ele diz... Jeremias 33, 3. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O Senhor tem algo grande e maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Basta só nós clamar a Jesus Cristo. Basta só nós clamar a Ele. Quanto maior a nossa fraqueza e provações ao servirmos a Cristo, tanto mais graça Deus nos dará para cumprir a sua vontade, aquilo que Ele nos outorgar. E sempre suficiente para vivermos nossa vida diante, para trabalharmos por Ele e para suportarmos nosso sofrimento e espinho na carne. Enquanto estivermos perto de Cristo, Ele nos outorgará a sua força celestial. Devemos gloriar-nos em nossas fraquezas e ver nelas valor eterno, porque elas fazem com que o poder que avançamos nesta vida em direção ao nosso lar celestial. Meus amados, isso aqui é uma mensagem de fortalecimento. Isso aqui é uma mensagem a qual o espinho na carne de Paulo estava dolorido, estava consumindo, como nas nossas vidas tem hora que algo nos quer consumir. Às vezes a dor, a angústia, talvez aquela depressão que você tem passado, aquele desemprego, aquela aflição dentro da sua casa, no seu trabalho, aquela dificuldade, a falta de um emprego, aquela pessoa que você tem orado, que você tem entregado ao Senhor e você não recebe, não vê resultado. Daí é onde o Senhor diz: acalma o teu coração, que a minha graça te basta. Eu sou contigo, não te espanta, não desanima. O Senhor prometeu estar conosco. Quando Moisés queria ir, o Senhor autorizou a Moisés, lá no livro de Êxodo. Aí Moisés disse que queria que o Senhor fosse, mas lá também o Senhor Deus disse que a graça dele iria com ele, que a presença do Senhor ia com Moisés. Falando em Moisés, eu vou trazer aqui um ponto. Lá talvez, se você tiver a Bíblia na sua casa, você vai ler. Se você não tiver, baixe no seu telefone e leia lá Êxodo 16, onde as pessoas murmuravam. Talvez Paulo estava aqui com o espinho na carne, mas olha o que ele fez. Ele foi lá e 3 vezes orava ao Senhor, para que se desviasse dele o espinho na carne. 3 vezes ele orava ao Senhor. As pessoas, quando estavam lá no deserto, eles clamavam que o Senhor tinha tirado eles do deserto, mas aí tinha tirado eles do deserto para matar de fome. Daí o que o Senhor fez? O Senhor disse: farei chover cordoniz, farei cair maná, pela manhã farei cair maná do céu, e pela tarde chover cordoniz, para que vocês comam o maná e comam a carne. Meus amados, isso é maravilhoso. Lá em Êxodo 32, a mensagem vai dizer que o povo lá em
em Êxodo 16, eles murmuravam por comida. Quando foi lá em Êxodo 32, eles novamente voltaram a murmurar. Daí, porque Moisés estava demorando lá no monte a orar. Eles demoraram e convenceram a Arão a fazer um bezerro. Arão mandou que trouxesse todos os ouros que tinha, que seja de criança, de mulheres, quem quer que seja, trouxesse os seus ouros. Aí fizeram um bezerro e foram adorar aquele bezerro. O Senhor foi e avisou a Moisés: Moisés, desce, que o povo a quem tiraste do Egito fizeram um bezerro de ouro, estão adorando. Moisés desceu enfurecido. Mas mesmo assim, Moisés enfurecido, o Senhor queria destruir aquela nação. Mas aí Moisés disse: Senhor, tem misericórdia, como o Senhor prometeu a Isaac e a Jacó, aos patriarcas, que a semente deles ia multiplicar. Como tu agora, Senhor, vai destruir toda essa semente? Daí o Senhor acalmou os ânimos e teve misericórdia e não destruiu. Moisés, quando viu, se aperreou, se quebrou aquelas tábuas, ficou nervoso, estressou com o apego do povo à desobediência. O mundo de hoje, onde nós estamos, meus amados, está desobediente do mesmo jeito. As pessoas estão sendo desobedientes, nós estamos sendo fracos, nós precisamos se aprofundar mais no Evangelho para entender que a vinda do Senhor está próximo. Nessa mensagem aqui nós vemos Paulo, era um homem perseguidor do povo de Deus, quando ele era Saulo. Daí o Senhor foi lá e avivou ele, para que ele fosse chamado de Paulo. Daí então nós vemos o que Jesus fez na vida de Paulo. O ministério de Paulo se formou, cresceu e se fez grandes maravilhas através do que Deus tinha para Paulo. Por quê? Porque quando o Senhor autorizou aquele homem a ir lá e orar por ele, por Saulo, aí o homem de Deus disse: mas Senhor, grandes coisas tem feito esse homem, tem perseguido, tem matado, tem aprisionado mulheres, crianças. Aí o Senhor disse: vai, o Senhor Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso de valor. Se você está aí sendo perseguido, sendo caluniado, se o espinho na sua carne está doendo, se você está enfermo, se você está depressiva, se você está angustiada, se você está enfrentando um problema, confie no Senhor. E faça como Paulo fez, 3 vezes orou ao Senhor. E lá no versículo 9, nós vemos quando o Senhor disse que a graça dele bastava, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Meus amados, é difícil, talvez você diga: irmão, você não sabe o tamanho da minha dor, o tamanho da minha mágoa, o tamanho do meu sofrimento, mas eu quero dizer que o Deus a qual nos escolheu desde o ventre de nossas mães, Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento, do que qualquer angústia, do que qualquer depressão, do que qualquer desemprego, do que qualquer aflição dentro da minha casa, da sua casa. Aflições nós vamos ter. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer ver paz dentro da minha casa, dentro da sua casa. O inimigo quer afastar, quer desarmonizar aquilo que é para ter harmonia. Aquilo que o Senhor juntou, o inimigo quer separar. E se nós dermos lugar, o inimigo entra, bagunça a nossa vida e faz a maior bagunça, e nós ficamos sem entender. O inimigo, ele entra, faz a bagunça e ele mesmo vai nos acusar.
Quando nós damos lugar, o inimigo entra, faz a bagunça, ele vai fazer a bagunça e ele mesmo vai lá nos acusar. Por isso que nós temos que ter cuidado, temos que buscar a Deus, buscar a face do Senhor Jesus e pedir a Ele sabedoria. Orar como Paulo orou 3 vezes. 3 vezes orei ao Senhor. Eu não sei quantas vezes você ora por dia. Eu só sei que eu tenho buscado ao meu Deus em orações, tenho pedido a Ele que venha me aperfeiçoar na minha caminhada cristã, para que eu não venha fracassar e perder a glória eterna, perder a coroa da vida. Eu peço todo dia ao meu Deus que venha me abençoar, que venha me dar força, que venha me dar sabedoria, que todos os dias o Senhor venha me abençoar. Amém? Meus amados, fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, até aqui me usou o Senhor nessa palavra. Então que o Senhor leve essa mensagem ao coração de alguém que esteja necessitado. Leve essa mensagem aonde eu não posso ir pessoalmente. Leve essa mensagem que alguém, quando ouvir essa mensagem, vá lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo do 1 ao 10. E leia essa mensagem e ouça Jesus Cristo falar. Do versículo 1 ao 6, ele vai falar de um homem que não sabia se no corpo ou se não. Lá no versículo 7 ele vai falar do espinho na carne. E todas as duas palavras narradas aqui é Paulo falando, né? A cada um de nós, para que cada um de nós, quando tiver em aflição, quando tiver em angústia, quando tiver em depressão, quando tiver em perseguição, quando estiver sendo caluniado, apedrejado, que nós tenhamos paciência e faça como ele, orar, buscar a face do Senhor em oração, para que o Senhor venha nos ouvir e nos guardar e nos proteger de todo o mal, das astutas ciladas do inimigo. Pai querido, Pai amado, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega, Pai, nas casas onde tem contenda, onde tem sofrimento, onde tem perca. Chega confortando aqueles familiares que perderam os seus entes queridos, perderam o seu parente. Pai querido, chega nos presídios, dando oportunidade, chega no presídio masculino, feminino. Chega, Pai, dando oportunidade a essas pessoas que estão arrependidas, Pai querido. Pai querido, chega nos hospitais do câncer, onde tem pessoas desenganadas dos médicos. Pai querido, chega na minha vizinhança, onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem angústia, onde tem separação, onde tem enfermidade. Chega curando, chega libertando essas pessoas e trazendo elas para o arrependimento, buscando elas ante a tua face, Senhor. Porque muitos são carentes do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. E só a tua misericórdia, meu Pai, para proteger esse povo duro de coração. As pessoas não querem mais saber do Senhor. As pessoas estão vivendo aí de qualquer jeito, e não é de qualquer jeito que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor quer que pelo menos nós estamos fraquinhos, mas que nós busque a face do Senhor, mesmo estando fraco. Cabe a nós buscar, para que o Senhor venha se agradar, como diz lá em Apocalipse, mesmo tendo tanta pouca força, guardaste as minhas palavras e não negaste o meu dom. Mesmo tendo tão pouca força, eu estou aqui. Mesmo sendo uma mera criatura, mesmo sendo fraco, sendo falho, eu estou aqui, pedindo que o meu Deus tenha misericórdia de mim e venha me ajudar, venha me fortalecer, para que eu venha ler mais, me aprofundar mais nessa palavra, para todos os dias eu estar aqui trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Que Deus possa fortalecer a sua mente e o seu coração, para que verdadeiramente você busque e a encontre a face do Senhor diante das dificuldades que você tem passado. Amém?